Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão. A frase dita pelo geógrafo estadunidense Mark Monmonier sintetiza a importância e a complexidade dos mapas. Nesse vídeo vamos tratar sobre a relação entre a cartografia e a geografia. Se você curte esse tipo de vídeo, já solta o dedão no like e inscreva-se no canal para fortalecer esse projeto. A representação do espaço terrestre feita por meio das representações cartográficas é fundamental para a atuação do ser humano no ambiente que o cerca, favorecendo a localização, o planejamento e as transformações que deseja executar no espaço geográfico. Assim, note-se que a cartografia tem grande relevância para a geografia, importante ferramenta para o estudo do espaço, do território e das paisagens. Atualmente, a produção de mapas e outras representações cartográficas utiliza cada vez mais a tecnologia, como as fotografias aéreas e as imagens de satélites. Mapas e correlato. Quando comparamos mapas e o globo terrestre, sem dúvida, esse último apresenta propriedades físicas mais fiéis em relação à realidade espacial do planeta. A desvantagem do globo terrestre está em seu manuseio, pouco prático em decorrência de sua esfericidade e no fato de nos dar uma visão mais geral, portanto menos detalhista. Já os mapas são fáceis de ser transportados e manipulados e podem representar tanto grandes regiões como pequenas localidades com elevado nível de detalhamento. O mapa é uma representação reduzida e plana da superfície terrestre. Ele apresenta informações geográficas como a divisão política do mundo, países, estados, cidades, a hidrografia, o relevo, as formações vegetais, a distribuição climática. No mapa podemos visualizar a área cartografada de forma mais ampla. Os mapas são classificados em topográficos, também chamados de base, e temáticos. O mapa topográfico retrata a superfície do planeta, identificando as particularidades do relevo natural e artificial, assim permitindo a determinação das altitudes. Já os mapas temáticos possuem informações selecionadas sobre determinado fenômeno ou tema. Podem ser aspectos naturais, como temperatura, sociais, como população, urbanização e agricultura, por exemplo. Nesses mapas, os mais importantes é a representação quantitativa e qualitativa dos temas retratados. A produção dos mapas segue algumas regras básicas, como respeitar o sistema de coordenadas, assim facilitando a localização dos elementos que compõem a superfície terrestre mapeada, utilizar símbolos universais, ou seja, presentes em todos os mapas produzidos em qualquer local do mundo, apresentar indicação do norte geográfico, título e escala, além de legenda e fonte. A carta geográfica é a representação no plano de uma área geográfica com dimensões médias, como uma pequena região ou parte de uma cidade. Pelo fato de abranger um espaço geográfico menor que o do mapa, a carta geográfica retrata informações mais detalhadas. A planta cartográfica é um tipo especial de carta, que abrange uma área pequena como um quarteirão. Nas plantas é possível representar as particularidades de um sítio, uma casa ou um loteamento residencial. Muito utilizada pelos arquitetos, pode apresentar detalhes das construções. Anamorfose. Outra representação cartográfica muito utilizada é a anamorfose, que vem do grego, que significa sem forma ou deformada. A anamorfose representa territórios com áreas e formas modificadas proporcionalmente para destacar determinados dados quantitativos. Essa anamorfose destaca a quantidade de mulheres residentes em cada um dos estados brasileiros. Os estados retratados com maior tamanho são aqueles que têm maior número percentual de mulheres, como São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Aqueles que são retratados com menor dimensão possuem menor número percentual de mulheres residentes, como Roraima e Acre. Aprendendo a ler os mapas. Toda representação cartográfica possui diversas informações que necessitam ser decodificadas e interpretadas a fim de realizarmos sua adequada leitura. Por isso precisamos estudar alguns conceitos, como a escala e a legenda. A escala é um dos principais aspectos da representação cartográfica, pois estabelece a correspondência entre as dimensões da realidade e o mapa. Ela mostra quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Na confecção de um mapa podemos utilizar dois tipos de escalas, a numérica ou a gráfica. A escala numérica é retratada por uma fração ou por uma razão. Assim, o numerador corresponde à unidade de distância do mapa e o denominador à unidade de distância da superfície real. Já a escala gráfica é a representação gráfica da escala numérica, sendo representada por meio do desenho
semelhante a uma régua, expressando a relação entre o mapa e a área cartografada. Observe diferentes escalas nas representações cartográficas. Por meio desse exemplo, podemos concluir que quanto menor for o denominador da escala, menor será a área representada e maiores detalhes serão observados no mapa. Linhas, cores e grafismo são os elementos mais constantes nos mapas. Os dois últimos, cores e grafismo, podem representar fenômenos de várias ordens, sendo muitas vezes autoexplicativos. O conjunto de símbolos, cores, linhas e outros elementos utilizados em um mapa representa sua linguagem e compõe a sua legenda. Curvas de nível. As curvas de nível são linhas imaginárias que unem pontos da mesma altitude numa determinada superfície. Um fato importante é que as curvas de nível de determinado local apresentam uma diferença altimétrica regular, ou seja, são equidistantes. Compondo um dos melhores métodos para representar o relevo terrestre, as isoípsas ou curvas de nível mostram particularidades do relevo, permitindo que o seu leitor identifique se o terreno retratado é ondulado, plano, montanhoso, muito ou pouco íngreme. Ficamos por aqui nesse vídeo, galera. Se vocês curtiram, já solta o dedão no like, compartilha com os colegas, que assim nós vamos produzir a continuação desse conteúdo. Vamos tratar sobre projeções cartográficas e cartografia digital. Um grande abraço, até a próxima!